Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. É uma alegria estarmos aqui novamente para podermos estudar a palavra do Senhor. Bem-vindos à EBAC, esta é a Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão. Nós temos estudado sobre o tema Acima das Expectativas, estudos baseados no Sermão do Monte, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Se você perdeu algumas de nossas aulas, não se preocupe, você pode acessar essas aulas aqui no canal da Igreja Presbiteriana Shalom. Todas elas foram gravadas, então você pode acessá-las e assistir todas elas para poder acompanhar essas aulas e esses estudos conosco. Semana passada nós fechamos o capítulo 5, tratando sobre o tema Amor acima das expectativas, onde nós falamos sobre amar os nossos inimigos, como o Senhor deseja que nós pratiquemos o amor ao próximo, como o Senhor nos ensina sobre quem é o nosso próximo e como nós devemos tratar aqueles que estão ao nosso redor. Não só aqueles que estão no nosso ciclo de amizade, ciclo de relacionamentos, mas todos aqueles que estão ao nosso redor, seja ele aqueles que sejam da nossa família, da nossa própria comunidade, ou um estrangeiro, alguém que está se chegando a nós, ou até pessoas que perseguem a nossa fé. Agora nós vamos tratar sobre o tema generosidade acima das expectativas. Como nós podemos ter e praticar uma vida generosa. Nós vamos tratar aqui sobre contribuição. O texto fala sobre dar esmola. Então nós vamos entender aqui sobre ajuda ao próximo, acolher os necessitados, sobre contribuição realmente de dar esmolas, mas de uma maneira bíblica, onde nós fazemos por quem Deus é e para a glória de Deus e não pelos nossos interesses. Para tratar desse tema, o texto que me foi colocado é Mateus, capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 4. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 1 ao 4. O texto ele diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra que nós lemos. Te peço agora que o Senhor me use como instrumento nas suas mãos, como porta-voz da tua palavra. Pedindo também que o Senhor abra os nossos corações e a nossa mente para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor, neste momento, ó Pai, nos coloque diante da tua presença, para que nós possamos compreender a tua vontade para nós. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, no capítulo 5, Jesus estava falando de uma justiça moral, sobre a lei moral que estava registrado lá no Pentateuco, mais especificamente em Êxodo, capítulo 20. Era uma justiça exigida para a entrada no reino, de acordo com a lei divina, mas que se encontra na obediência de coração ao espírito da lei, não uma pretensa conformidade externa à letra da lei. Ou seja, ele está falando de uma justiça moral que deve penetrar no nosso coração, para que a gente possa ser moldado pelo Senhor. Eu terminei a aula dizendo que nós devemos olhar para Jesus, porque o capítulo 5 nada mais é Jesus se revelando nele a perfeição pela qual nós temos como modelo. Mas agora, no capítulo 6, Jesus começa a falar de uma justiça religiosa,
que ele trata especificamente aqui sobre 3 temas: a caridade, a oração e o jejum. Ele trata sobre essas 3 justiças religiosas e como nós devemos praticá-las, tratá-las, a partir do momento que nós passamos a caminhar com o Senhor Jesus. Ou seja, a caridade, a oração e o jejum são, além de práticas religiosas, são frutos da nova criação, que estão inseridas no nosso DNA como discípulos de Jesus. É a justiça do reino aplicada à vida diária, à vida cotidiana, que é em contraste com as práticas judaicas vigentes. Ou seja, é uma justiça que nós praticamos diariamente, não só com os nossos familiares, mas com todos aqueles que necessitam e que precisam ter as suas dores aliviadas. Ele nos ensina neste capítulo e nos leva a uma reflexão das nossas motivações com as quais nós devemos desenvolver essa prática religiosa. É um texto que diz que é um texto que é sobre o que fazemos como cidadão do reino de Deus, sobre a sinceridade do nosso coração. Ele trata aqui, ele faz um contraste entre as práticas e as intenções do nosso coração. E ele trata aqui sobre o nosso foco ao praticarmos a generosidade. O nosso foco tem que estar sempre na glória de Deus. O nosso catecismo, ele faz na primeira pergunta ali, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, em tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo aquilo que nós praticamos, elas devem glorificar o nosso Senhor Jesus. Elas devem ser para a glória de Deus, não deve ser para abastecer o nosso ego, a nossa satisfação, mas é a glória de Deus, para que Deus seja reconhecido pelas pessoas que nos cercam. Eu digo que aonde nós pisamos e aonde nós estamos, nós precisamos viver para a glória de Deus, significa que o reino de Deus precisa ser visto em nossa vida. Qual é a estrutura, então, de Mateus, do 1 ao 18, onde fala sobre esses 3 temas específicos? O primeiro versículo, ele trata sobre o princípio da prática, das práticas religiosas. Depois ele entra sobre a questão da esmola, da contribuição, que é do 2 ao 4 que nós estamos estudando. Depois, domingo, na próxima aula, você vai ver sobre a questão da oração e do jejum. Então, o texto lá começa no versículo 1, mas vamos olhar um pouco para o capítulo 5 ainda, o verso 20, capítulo 5, verso 20, que diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Agora perceba o que diz agora esse primeiro versículo. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Veja que, lá no capítulo 5, verso 20, Jesus está falando de uma justiça superior que se espera dos discípulos. Agora, ele está mudando o foco, porque ele não está dizendo aqui, olha, vocês têm que ser melhores, ou a sua justiça tem que ser diferente, assim, você tem que aparecer mais do que os escribas e fariseus. Não. Ele está tratando de uma justiça aqui no capítulo 5, verso 20, de uma justiça moral. Olha, o que vocês fazem devem ser superior a dos escribas e fariseus, porque os fariseus e os escribas vivem de discurso, mas a justiça dos discípulos de Jesus, ela não é só discurso, ela tem que transformar o nosso coração para que nos levem a boas obras. Então, ele passa da justiça moral, que vai para a justiça religiosa, ele passa da teoria, eu diria que da teoria para a prática. Então, no primeiro verso, ele agora faz então uma advertência
a respeito da hipocrisia religiosa. Então ele sai da justiça moral e vai para obras de justiça. É uma mudança de foco, de uma justiça positivista para a justiça externa. Fazer justiça é bíblico. Existem muitos versículos que falam sobre praticar a justiça, sobre fazer justiça. E por que não nós podemos entender aqui também a questão da justiça social? Veja, gostaria de ler alguns textos com você. Salmo 106, versículo 3 diz: Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Isaías 58, 2 diz: Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça. E não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Vamos para o Novo Testamento, 1 João 2, 29 diz: Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João também, capítulo 3, verso 7 diz: Filhinhos, não vos deixeis de enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. E também em 1 João 3,10 que diz: Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, fazer justiça está na Bíblia, é bíblico. Nós devemos praticar, nós devemos ser agentes de promoção de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Jesus aqui, ele não está trazendo um novo modelo de justiça, nem uma nova maneira de fazer justiça. Nós podemos ver que isso já está escrito nas Escrituras, mas o que ele está tratando e começa a tratar naquele povo é a motivação que está por trás desse viver justo. É um alerta para a nossa motivação pela qual nós praticamos a justiça, porque nós temos sim uma ávida vontade de sermos aplaudidos, reconhecidos e admirados pelos homens. O problema é que quando nós olhamos assim, nós percebemos que há uma deturpação do conceito de justiça. Mateus 5,16 diz: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Será que é uma contradição que Jesus está falando aqui? Porque, perceba, primeiro ele fala assim, lá no capítulo 5, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras. Espera aí, então eu tenho que fazer para fazer as boas obras, para que elas sejam vistas pelos homens, ou eu tenho que guardar e exercer a vossa justiça, como diz aqui o versículo 1 do capítulo 6. Vamos entender o seguinte, porque aqui, lá no capítulo 5, verso 16, ele está dizendo, olha, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, ele diz, olha, deixem brilhar a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras, porém, para que eles vejam Jesus em você, ou seja, para que eles vejam o reino de Deus em você, para que eles vejam quem governa a sua vida. Agora, ele trata aqui a questão do seu foco e a sua motivação. Veja no 6, ele diz, olha, guardai-vos de exercer a justiça diante dos homens, porque se você está fazendo isso para ser visto por eles, você não vai receber nada do Pai Celeste, porque o seu foco não está no Pai, mas está em você. Você quer aparecer. Então, o verso 5, ele não está em contraste, pelo contrário, ele está em conformidade com aquilo que nós lemos aqui, onde o foco é a glória
de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo aquilo que nós praticamos deve ser para que o reino de Deus seja visto em nós, para que as pessoas possam ver a realidade do reino através da nossa vida. D.A. Carson, ele diz assim: a justiça conduzida sobre as normas do reino deve ser visível para que Deus possa ser glorificado. Contudo, ela nunca deve ser visível a fim de conquistar o aplauso do homem. É muito melhor esconder qualquer obra de justiça que possa levar à ostentação. Trocar o objetivo de agradar ao Pai pelo objetivo trivial e idólatra de agradar o homem nunca funcionará. Então, o verso 1, ele está introduzindo a advertência de Jesus a respeito das intenções do nosso coração. Ele nos trata na questão de não fazer para ser elogiado por homens. Ou, se você quer ser reconhecido, se você deseja reconhecimento, você vai conseguir, mas nada além disso. Olha, você vai receber nada mais do que um tapinha nas costas. Ele nos ensina e nos exorta como agir em segredo. E ele nos leva a compreender que o Senhor vê em secreto e que traz recompensa. Nós vamos ver isso nos versículos seguintes. Vamos ver aqui, então, como começa o verso 2. Quando, pois, deres esmola. Aqui fala na questão da esmola mesmo, de ajudar o mendigo, o necessitado, aqueles que estão mais carentes, desprovidos financeiramente. Então, a questão de dar esmola, mas nós podemos levar isso como questão da generosidade, porque há muitas pessoas que certamente não precisam da sua esmola, mas estão sofrendo, estão necessitadas, estão carentes. Então, a generosidade é uma marca do cristão. E Jesus está assumindo aqui, olha, que os seus discípulos darão esmola. Ele não está dizendo assim, olha, se vocês derem esmola. Não, ele diz quando você der esmola. Ou seja, a generosidade está no nosso DNA. O que é esmola aqui? É o ato de contribuir com o dinheiro ou bens aos pobres, especialmente o que flui de uma disposição de bondade e compaixão. Dar esmola é procurar servir ao próximo, especialmente ao necessitado. Então, o conceito de dar esmola pode ser a questão financeira mesmo, de você contribuir com o necessitado para que ele alcance o mínimo de dignidade, mas também é você servir ao próximo. O cristão, ele é um povo que serve ao próximo, é um povo que é generoso, que ele acolhe aquele que estão necessitado. Por exemplo, você pode não precisar ajudar uma pessoa financeiramente, mas você pode ajudar uma pessoa, por exemplo, que está sofrendo no seu casamento. Você pode ajudar uma pessoa, por exemplo, que está sofrendo com a dependência química. Você pode ajudar uma pessoa, por exemplo, que está procurando emprego. Então, o ato aqui de dar esmola, ele também nos leva ao verdadeiro caráter do cristão, que é servir. O povo de Deus é conhecido por ser um povo generoso. Mas ele continua. Olha, quando deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. O que ele está dizendo é, olha, não busque reconhecimento, não busque aplausos. Tocar a trombeta, que é uma hipérbole, é um exagero que Jesus está colocando aqui, com o sentido de atrair a atenção do povo. Nós vemos muito isso, por exemplo, em épocas de eleições, onde políticos querem mostrar tudo aquilo que eles fizeram de ajuda aos pobres, vão lá nas comunidades, passar uma imagem de vida generosa, caridosa, mas na verdade nós sabemos que eles simplesmente estão fazendo isso para aparecer,
para atrair a sua atenção de coisas que eles não fizeram, buscando a sua aceitação. Nós também vemos muito isso, por exemplo, na história da igreja, não só com os escribas e fariseus que usaram a questão da esmola como barganha com Deus para atrair a atenção, para que eles possam ser vistos como pessoas piedosas, mas o que nós vemos muito na história da igreja, desde a época de Jesus, nós podemos ver isso muito também na igreja medieval, e vemos muito, sim, na igreja dos nossos dias, é que as esmolas também eram entendidas como uma prática de indulgências a fim de obter a salvação. Ou seja, se você mantém uma vida de caridade, então você vai ser salvo. Nós sabemos que a salvação é pela graça. A salvação é um ato de Deus que entrou na história, não por merecimento nosso. Se a gente fosse buscar merecimento, nós não iríamos alcançar diante dos olhos de Jesus, mas o que estava acontecendo aqui é que as pessoas buscavam aceitação para que pudessem ser vistas como pessoas caridosas, piedosas, pessoas bondosas. E na história, ao longo da história da igreja, desde a Idade Média até os dias atuais, isso ainda acontece. É por isso que Jesus fala, não toque trombetas como fazem os hipócritas. Hipócritas, ele quer dizer no seu original ator. Nada contra os atores, não é isso, mas se você olhar para filmes, novelas, séries e demais coisas, teatros, o ator, ele está ali encenando uma vida que ele não vive, uma pessoa que ele não é, ele está fazendo coisas que ele não faz. Então, o que quer dizer? Que uma pessoa... Então, como é que nós podemos ver aqui quem é o hipócrita? É uma pessoa que professa crenças e opiniões que ele ou ela não possui, a fim de ocultar seus verdadeiros sentimentos e intenções. O hipócrita transforma as suas ações em eventos públicos, como se a vida fosse vivida no palco, para ser assistido e admirado, transformando falsas intenções em verdades. Na verdade, ele quer que você ache que ele seja alguém que ele não é. O hipócrita, essa palavra, ela aparece 13 vezes no Evangelho de Mateus, 2 vezes no Evangelho de Marcos e 3 vezes no Evangelho de Lucas. São pessoas que fingem ser piedosas. São pessoas que fingem ser quem não são. São pessoas que querem se demonstrar religiosas, mas que de religiosas não tem nada. John Stott, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: nosso farisaísmo cristão não é tão engraçado. Nós não contratamos uma fanfarra para tocar toda vez que contribuímos para uma igreja ou uma obra de caridade. Mas usando a metáfora familiar, gostamos de tocar a nossa própria trombeta. Faz bem ao nosso ego ver o nosso nome nas listas de contribuintes, de obras de caridade e de mantenedores de boas causas. Caímos exatamente na mesma tentação. Chamamos a atenção para a nossa esmola para sermos glorificados pelos homens. Sinclair Ferguson, ele também diz o seguinte: hoje não carecemos de trompetes. Em vez disso, fazemos uma coletiva de imprensa. Eu mudaria um pouco essa frase, que a gente não precisa de trompete nos nossos dias. E a gente não precisa de mais convocar uma coletiva de imprensa. Basta nós termos um perfil numa rede social e um smartphone. Nós podemos nos mostrar para as pessoas. Isso significa que temos em nosso coração o constante desejo de sermos reconhecidos pelas pessoas.
há uma necessidade de sermos vistos. Em um mundo conectado como o de hoje, as redes sociais se tornou um instrumento da vaidade humana. Queremos mostrar o que não somos, porque nós precisamos abastecer o nosso ego. Todos nós temos um desejo silencioso de angariar boa reputação. O que acontece é que o reino de Deus não tem espaço para as nossas vaidades. Nós temos um desejo em nós de sermos vistos pelas pessoas com bons olhos, mas o que acontece é o que Jesus está falando. Olha, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, se você quer aplausos, você vai ter, nada mais que isso. Se você quer reconhecimento, você vai alcançar, nada mais que isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso passa. Diante dos homens, amanhã é um outro dia. Então, se você está buscando glória, você pode ter glória hoje. Amanhã, talvez, não mais. Então, você não vai receber nada mais do que isso, além de um tapinha nas costas. O verso 3, então, diz: Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Veja, Jesus não está instruindo aqui para você parar então de ser generoso, para você parar então de dar esmola, para você parar de ter uma vida de caridade, para você parar de contribuir com as obras sociais, para você parar de ajudar os necessitados. Não, não é isso que ele está falando, é isso. Não é isso, não é no sentido de, olha, se você fizer é porque você está querendo atenção. Não, pelo contrário, ele está falando para você, faça, pratique, seja generoso, pratique as boas obras, lute por aqueles que precisam, acolha os necessitados, socorre aqueles que precisam de ajuda e estão desesperados. Jesus não instrui-nos para parar de doar, mas precisamos fazer isso sem transformar tal ato em um espetáculo que deve ser visto pelos outros. Faça em segredo, sem alarde. Faça sem, por exemplo, você pegar o seu celular e postar numa rede social que você está, doando cestas básicas. Nós temos visto aqui, por exemplo, na nossa igreja, na nossa comunidade, nós temos mensalmente doados muitas cestas básicas, doado por diversos irmãos da nossa igreja. Né? Então, se você procurar no nosso canal, você vai ver o relatório do que a Junta Diaconal tem feito, um trabalho belíssimo. E muitas pessoas da nossa igreja estão contribuindo. E sabe o que é o mais legal? A gente não sabe quem são essas pessoas. É a igreja que está fazendo. É para a glória de Deus. É para que pessoas, no momento de pandemia, possam ser acolhidas e terem as suas dores aliviadas. Quem fez, quem doou, quem foi lá levar, quem recebeu, pouco importa. D.A. Carson, ele diz: os discípulos de Jesus devem, eles mesmos, entregar-se tanto a Deus, que a doação deles é estimulada pela obediência a Deus e pela compaixão pelos homens. Então, Jesus fala, olha, você não precisa fazer isso com alarde, postando em redes sociais, transformando suas ações em um espetáculo. Quando você fizer, faça em secreto, não precisa anunciar. Porque Deus, o teu Pai, Ele te vê em secreto e Ele conhece as intenções do seu coração e Ele te recompensará. Veja, Jesus não menciona qual é a recompensa que nós vamos receber, mas as Escrituras elas nos ensinam que o Senhor nos recompensa com as suas bênçãos neste tempo e na eternidade, moldando o nosso caráter e nos levando à verdadeira felicidade que está no Senhor Jesus. Então, quando você ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar, apenas ajude com simplicidade,
e discrição. É assim que Deus, que o criou com todo amor, faz. Ele age nos bastidores para ajudar você. Essa frase, essa última aqui de Eugene Peterson, está na Bíblia, a mensagem. Sabe o que é isso? Isso é maturidade cristã. Ajudar os que precisam, sem pensarmos no que as pessoas vão achar de nós. É ajudar as pessoas que precisam, sem buscar interesse em troca, mas com simplicidade, humildade. É assim que Deus fez. Ele está agindo nos bastidores. O que Jesus está querendo nos ensinar? Que quando formos tentados a exibir as nossas obras, esconda-as, pois elas devem glorificar a Deus. A única bênção que conta é aquela que recebemos das mãos graciosas do Senhor. Nossa maior motivação deve ser a glória de Deus. A graça de Deus aperfeiçoa até mesmo o menor de nossas obras. Quando for fazer, examine o seu coração para que ele seja, a fim de que as pessoas possam ver Jesus em você. Atos 20, 35 diz que tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, é recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu quero concluir esse trecho, e refletir um pouco de tudo aquilo que nós ouvimos e refletimos até então. E a primeira coisa é que Deus nos chama para aliviar as necessidades dos outros. Essa frase me chama a atenção porque ela foi muito de encontro ao que eu tive a oportunidade de ouvir no congresso essa semana, participando, onde o Ziel Machado, um grande pastor, ele disse assim: precisamos ser práticos e próximo das pessoas. Precisamos aprender a habitar na dor alheia. É interessante pensar nisso, porque Deus está chamando o seu povo para aliviar a dor daqueles que neste momento estão sofrendo. Nós vivemos um tempo de pandemia, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas estão necessitadas, não só por questões de enfermidade, mas muitas pessoas estão sofrendo por causa da crise econômica, famílias que perderam seu emprego, famílias que estão sem ter o que colocar na sua mesa. E Deus tem levantado a igreja, o seu povo, para aliviar a dor dessas pessoas. Eu diria que aqui nós podemos incluir também pessoas que nesse momento estão com necessidades emocionais. Você conversa com psicólogos e pastores e todos eles falam: olha, o meu trabalho multiplicou, estou trabalhando muito mais do que antes, fazendo muitos atendimentos e é fato. As pessoas estão sofrendo, as pessoas precisam ter as suas dores aliviadas. E nós, discípulos de Jesus, precisamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para que possamos ser agentes de alívio para essas pessoas. Porque a generosidade e piedade são marcas do caráter cristão. E o Senhor nos chama para sermos agentes de transformação na sociedade, promovendo alívio aos aflitos e trazendo para a nossa realidade, a realidade do reino de Deus. Nós precisamos ser agentes que transformam a nossa sociedade, para que o reino seja visto em nós. Nós precisamos pegar o reino dos céus e transportar para este momento da história, para que a pessoa possa entender aquilo que Cristo fez na cruz por nós, mas também entender qual é o padrão do reino de Deus, que não é o padrão deste mundo. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós pertencemos a um lugar onde um dia nós estaremos, que não há mais choro, não há mais dor,
não há mais sofrimento, onde as nossas lágrimas serão enxugadas. Nós podemos entender também que o Senhor conhece as intenções do nosso coração. Se fazemos com intenções egoístas ou se fazemos para a glória de Deus. O Senhor, melhor do que ninguém, conhece o nosso íntimo. Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos. O que importa para Deus não é a quantidade ou o tamanho da sua contribuição, não é o quanto de pessoas você consegue ajudar, não é o tamanho da sua oferta, não é o tamanho da sua esmola, não é a quantidade de ajuda que você tem manifestado, mas a natureza dos motivos e o estado do seu coração. J.C. Ryle, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: um Salvador disposto sempre a dar deveria ter discípulos igualmente dispostos a contribuir. Eu quero trazer mais 2 frases para a nossa reflexão, porque isso está muito atrelado às nossas práticas diárias de praticar a justiça, seja ela social, emocional, mas de ajuda às pessoas que realmente estão necessitadas nesse tempo. O Pacto de Lausanne fala muito sobre a responsabilidade social cristã. E ela diz assim, em um dos seus artigos, que a salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem obras é morta. E a outra frase que eu quero trazer também para a nossa reflexão, para terminar, é do Armando Bispo, que ele diz assim: estamos sendo chamados a intervir na história. Isso é engajamento social. Queridos, para refletir então, 1 Samuel 2,3, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Em que nós temos posto o nosso coração? Onde está o nosso coração? Estamos fazendo tudo como o Senhor nos ordenou? Será que nós compreendemos o que realmente importa para o Senhor? Estamos agindo com sinceridade e para agradar aquele que sonda o nosso coração? Que essa palavra possa refletir o seu coração, que ela possa transformar a sua vida, que você possa desenvolver na sua vida uma vida generosa, que a generosidade seja uma marca do seu coração, não para que você seja reconhecido, mas para que Cristo seja reconhecido na sua vida. Eu gostaria de orar por você. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela possa transformar o nosso coração, a nossa mente, transformar as nossas ações. Pai, que as nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos e a nossa boca sejam usados pelo Senhor para transformar vidas, para trazer a realidade do reino para esta terra, para que possamos ser usados para aliviar a dor das pessoas, dores emocionais, dores físicas, dores espirituais, dores sociais. Neste tempo de pandemia, muitas pessoas estão sofrendo. Que nós possamos ser agentes do reino para aliviar a dor dessas pessoas. Que a igreja neste tempo de pandemia seja reconhecida como uma igreja generosa, que estendeu a mão para pessoas que neste momento estão sofrendo. Que essa palavra possa transformar a minha vida e a vida de todos aqueles que estão assistindo esta palavra, para que possamos desenvolver uma vida generosa para a glória do nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.